Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar com você sobre algo que nos atrapalha todo dia e talvez a gente não perceba, né, que nos atrapalhe, mas é a questão da procrastinação. Sabe aquela sensação que você tem de ter várias coisas para fazer durante o seu dia, mas você não consegue começar nenhuma atividade? Ou você até começa, mas daqui a pouco para e daqui a pouco já passou horas e você está fazendo outra coisa, você está mexendo no celular, você está scrollando o TikTok, scrollando o Instagram, scrollando o Facebook e não fez ainda o que você realmente deveria ter feito, o que realmente importava você ter feito. A procrastinação, ela te faz sentir culpado, frustrado e você pode até confundir ou achar que a procrastinação, ela é preguiça ou até falta de vontade, mas não é. E se você está olhando esse vídeo e acha que você também tem isso e que realmente você faz isso todo dia, não se preocupe, eu também tinha isso e ainda tenho, né, mas consegui diminuir, mas eu me cobrava muito, eu me cobrava demais. Eu prometia que eu ia mudar, eu prometia que no dia seguinte eu ia fazer diferente, mas infelizmente no dia seguinte eu estava lá de novo adiando as tarefas que eu deveria fazer, mas não fiz por causa que eu procrastinei. E o pior, que essa culpa ela nos afunda cada vez mais. E eu sei que daqui a pouco vocês aí que estão me vendo, me ouvindo, daqui a pouco entendem e se identificam com isso também. Mas, estudando e lendo livros, eu descobri que a procrastinação, ela não é uma forma de preguiça ou uma forma de má vontade de fazer algo. Ela é apenas um mecanismo de defesa que o nosso cérebro utiliza para nos proteger de alguma coisa. Então, para vencer ela, a gente precisa entender realmente o que é a procrastinação. Por quê? Como disse o filósofo Aristóteles há muito tempo atrás, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um ato, mas um hábito. E a procrastinação, ela também pode se tornar um hábito. Mas uma coisa boa disso é que se ela pode ser um hábito, a gente pode mudar esse hábito, certo? E é isso que eu quero e vou te mostrar hoje nesse vídeo. O primeiro passo para vencer a procrastinação é parar de se culpar. A procrastinação ela não é um defeito de caráter. Na maioria das vezes, a procrastinação é um sintoma de algo bem mais profundo. É medo. É medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo do desconhecido, medo do sucesso, até ou às vezes é só medo de fazer aquela tarefa, né? De fazer uma tarefa chata ou uma tarefa difícil demais. Quando a gente adia uma tarefa, o nosso cérebro está buscando um alívio imediato. Então, ele prefere a dopamina rápida, a dopamina barata, de uma notificação no celular, do que o esforço e a incerteza de começar algo que seja realmente difícil. E isso é um mecanismo do próprio cérebro de autoproteção que ele tem, que ele faz, né, pra gente. Mas esse mecanismo que ele tem nos auto-sabota, né, infelizmente. Por quê? Porque a gente se sente bem por um instante e depois vem a culpa, vem o estresse, vem a bola de neve das tarefas acumuladas que você deixou para fazer e não fez. Então, a primeira coisa é, seja gentil com você mesmo. Reconheça que a procrastinação ela é um desafio comum e tente investigar do que você está realmente fugindo. Qual que é o medo por trás da tarefa que você está realmente adiando, né? E tenta entender isso, é metade do caminho já. A nossa interpretação da tarefa, do nosso medo, é o que nos paralisa, é o que nos deixa imóvel, nos deixa paralisado. Outro grande vilão da procrastinação é a busca pela perfeição. A gente espera o momento ideal, a inspiração perfeita, a condição perfeita para começar, só que esse momento às vezes nunca chega pra gente. Ou a gente olha para aquela tarefa grande e pensa, meu Deus, é muita coisa para fazer, por onde eu começo, como eu faço, é muita coisa, e aí, com esse pensamento, a gente começa a pensar sobre isso, sobre a tarefa e a dificuldade dela, e no fim a gente não começa a tarefa. A verdade mesmo é que o feito é melhor que o perfeito e que o primeiro passo é melhor do que a paralisia. Só que eu sei, nós seres humanos, a gente tem na nossa cabeça que a gente se sobrecarrega com a ideia de que a gente precisa fazer tudo de uma vez e tem que ser de forma perfeita, de forma impecável. Eu sei que a gente tem isso. Infelizmente, é coisa do nosso cérebro. E o cérebro também, quando ele vê uma tarefa gigantesca, ele entra em um modo de defesa, um modo de repouso e ele desliga. Ele prefere não fazer aquela tarefa, não fazer nada,
e se sentir sobrecarregado do que fazer alguma coisa. Também trago uma outra frase do escritor Victor Hugo, na qual ele fala: aquele que não se atreve a nada, não espere nada. Ou seja, não se atrever a começar por medo da imperfeição, por medo da sobrecarga, é não esperar nada. É ficar realmente estagnado, é ficar realmente parado. A gente precisa quebrar a tarefa em pedacinhos minúsculos, pequenos, que tão pequenos que a gente não que vai ser impossível que a gente não comece. E aceitar que o primeiro passo, ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser dado. Ele só precisa ser iniciado, ele só precisa ser começado. Então, se a procrastinação ela é um hábito e ela nasce do medo da sobrecarga, como que a gente vira esse jogo? A resposta está na construção de novos hábitos, pequenos e consistentes que gerem pequenas vitórias. A gente precisa enganar o nosso cérebro, mostrando que para ele que começar não é tão ruim assim. E aqui vai uma frase muito interessante que diz: a gente não precisa ter motivação para começar, a gente precisa começar para ter a motivação. Cada pequena tarefa que você faz, cada passo que você dá, libera um pouquinho mais de dopamina no seu cérebro. E isso no seu cérebro é como uma recompensa. E essa recompensa, ela te dá um empurrãozinho para a próxima tarefa. É um ciclo virtuoso, vicioso. É assim que a gente constrói um hábito de não procrastinar. Galera, se vocês estão vendo esse vídeo e querem se aprofundar nesses conteúdos, né, nessas ideias de como pequenos hábitos mudam tudo, eu recomendo dois livros para vocês. O livro Hábitos Atômicos e também o livro O Poder do Hábito. São leituras muito boas e que mudaram minha forma de pensar e de agir ao longo dos anos. E eu deixei o link deles aqui abaixo na descrição para você conseguir conferir eles e consegue entrar no link também na descrição. E eu deixei mais algum livro ali também para vocês darem uma olhada, que é bem interessante também e que possa interessar vocês também nesses assuntos, relacionados a esses assuntos no caso. Certo, agora que a gente já entendeu o que é procrastinação e de onde ela vem, a gente vai para o que realmente importa. Como que a gente faz para vencer essa batalha no dia a dia? Então, agora eu vou passar para vocês algumas estratégias que eu uso e estratégias de livros que eu já li que realmente fazem a diferença e funcionaram para mim, mas que fazem a diferença no teu dia a dia, nos teus hábitos, enfim. Então, a gente vai começar sobre a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa ela dura menos de 2 minutos para te iniciar ela, para ser feita ela, faça agora, não adie. Por exemplo, responder um e-mail rápido, lavar uma louça, guardar a roupa dentro do guarda-roupa. Isso evita que pequenas tarefas se acumulem e vire algo muito maior depois. E o mais importante, começar uma tarefa, mesmo que ela dure apenas 2 minutos, ou que ela acabe em 2 minutos, já quebra a inércia, né, de você estar ali parado, não sem fazer nada. Você engana o seu cérebro. Ele pensa, são só 2 minutinhos, vai ser fácil, vai ser rápido, vamos fazer aqui, vamos começar, que daí depois a gente já termina. E muitas vezes você continua e acaba fazendo muitas outras coisas além disso, né? A próxima é, quebre o elefante em bifes. Para tarefas muito grandes ou assustadoras, a gente precisa fatiar, dividir elas em tarefas, em pedacinhos minúsculos, para que não pareçam tão difíceis, né? Para que pareçam mais fáceis. A gente tira essa dificuldade deixando eles menores. Por exemplo, em vez de a gente escrever um relatório completo, a gente pensa em abrir o documento, em começar escrevendo o título, em escrever a introdução, escrever um parágrafo, escrever mais um pouco. Então, cada pedacinho é uma pequena vitória. E essas pequenas vitórias vão te dar o gás para continuar e terminar aquela tarefa, aquele projeto que você tem. A próxima é o compromisso público. A gente às vezes precisa de um empurrãozinho externo, né? De outra pessoa, de um amigo, de um familiar, de um parente, enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar para alguém o que a gente vai fazer e quando que a gente vai fazer. Ou vocês vão encontrar uma pessoa que também quer realizar a mesma tarefa, o mesmo projeto que você e que vocês sejam parceiros de responsabilidade. Ou seja, vocês cobrem um ou outro, vocês falem sobre a tarefa, o projeto entre um ou outro, para que vocês tenham esse compromisso de se comprometer, na verdade, a fazer essa tarefa, né? O simples fato de saber que alguém está esperando por você já é um grande motivador e é a força do compromisso social. Isso torna o compromisso ele muito mais forte, muito mais entrelaçado
entre essas duas pessoas que firmaram esse compromisso. A próxima é recompense-se, mas com sabedoria. Depois que você termina uma tarefa difícil ou um bloco de tarefas realmente focado, se recompense. Mas cuide, não se recompense com algo que te distraia por horas, senão isso não vai ser uma recompensa. Algumas recompensas saudáveis seriam assistir uma série por 15 minutos, um café especial, uma caminhada curta. O importante é que a recompensa ela seja proporcional ao esforço e não te tire do ritmo. Esse é o esforço positivo que o seu cérebro precisa fazer para continuar focado. Então, pessoal, vencer a procrastinação não é ter superpoderes ou uma força de vontade inabalável. É sobre entender como a nossa mente funciona e desmascarar os medos que nos paralisam e construir novos hábitos, pequenos hábitos, mas que sejam hábitos duradouros e hábitos melhores, hábitos saudáveis, hábitos positivos. É sobre a liberdade de agir, de fazer o que precisa ser feito e de realmente sentir a satisfação de ver as coisas acontecendo. Agora eu quero saber de você, qual que é a sua maior dificuldade na questão da procrastinação, né? E o que você acha que você poderia implementar no seu dia a dia, aí, no seu habitual, dessas técnicas, dessas estratégias que eu te passei, para que você consiga melhorar o seu foco. Então, deixe a sua resposta nos comentários abaixo e se essa conversa fez sentido para você, se ela realmente te foi útil, se esse conteúdo foi útil para ti, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe daqui a pouco com algum amigo que precisa de ser mais produtivo e precisa parar de procrastinar mais. E é isso aí, até o próximo vídeo.